Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Hoje é aquele dia da sua dose diária, da sua dose das terças-feiras de neurociência na veia. E o tema hoje é bem interessante porque fala de alguma coisa que todos nós vivenciamos e muitas vezes não entendemos por que acontece daquele jeito. Então, a pergunta que eu quero te ajudar a responder é: como nós construímos a nossa percepção? Como assim percepção, Carla? É a nossa vivência sobre aquilo que tem no nosso entorno, sobre a natureza das relações, sobre as histórias, sobre as emoções que estão contidas nelas. Como que a gente percebe o mundo? Através dos nossos sentidos, e os nossos sentidos são como se fossem verdadeiros registros do meio? Ou, na verdade, existem muitos outros elementos entre isso e aquilo para que a gente forme a nossa percepção? Esse é um tema bem interessante. E uma das razões para eu estar fazendo esse vídeo é porque, não sei se você já viu, eu ando fazendo uns reacts, não é? E uma das últimas vezes que a gente estava gravando os reacts, o pessoal do meu time me mostrou um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre histórias, né? Um professor de história dizendo que a história tem muitas versões diferentes e isso se deve ao fato de que o nosso cérebro constrói essas versões baseados nas próprias experiências. A explicação que ele deu não é assim a melhor, né? Eu lá no React já fiz essa crítica, então não vou entrar nesse mérito, mas isso me deu vontade de explicar exatamente como que este fenômeno da percepção se constrói e por que então existem versões distintas, ideias distintas, interpretações próprias sobre cada uma das coisas que acontecem, especialmente quando nós estamos, inclusive, compartilhando tempo e espaço com outras pessoas e uma outra pessoa tem uma ideia completamente diferente sobre o que aconteceu. Às vezes chega até a incomodar o quão díspare é essa interpretação, né? Mas é interessante que a gente compreenda que o nosso sistema nervoso faz é receber de forma ininterrupta, não é? É óbvio, existe ali durante o sono uma condição um pouco diferente e tal, mas enquanto estamos em vigília, para a gente não arrumar nenhuma confusão aqui, né, para explicar isso, enquanto nós estamos acordados em vigília, não é? Os nossos sentidos estão recebendo, não é? Uma incidência de algum tipo de energia, certo? Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de sons, tá? O som é uma onda sonora, portanto, é um movimento de ar, não é? Provocado pelo deslocamento ali de algum objeto que produziu essas ondas. Essas ondas sonoras, que são ondas mecânicas, né? Atingem a orelha, entram ali no pavilhão auricular e acabam chegando à região do tímpano. Ali no tímpano, elas produzem uma vibração. Essa vibração mecânica gera movimento. Esse movimento ativa umas células que são ciliares, e esses cílios dessas células estão ligados a neurônios. Então, parece complicado, mas de fato é um pouco. Mas, basicamente, o que acontece é que você tem esse movimento de ar, esse deslocamento de ar atinge uma membrana muito sensível, que é o nosso tímpano. Ao vibrar o tímpano, acontece uma sequência de movimentos que envolvem aqueles 3 ossículos lá que a gente sempre tem que responder na palavra cruzada, não sei se vocês continuam fazendo palavra cruzada, né, mas são os 3 menores ossos do corpo, né, a bigorna, o martelo e o estribo. Então esses 3 ossículos aí formam um conjunto mecânico que, ao vibrarem, acabam fazendo com que a cóclea, que é a estrutura responsável pela percepção desse movimento, vibre também. E ali dentro da cóclea existem essas células ciliadas, esses cíliozinhos, que se mexem com o movimento da água que tem dentro da cóclea, e esse movimento é que gera atividade em um neurônio. Então, vamos lá. Obviamente, considerando todas essas interfaces e depois ainda vai ter a atividade de um neurônio que vai ser interpretada nos diferentes níveis funcionais do cérebro. Então, esse sinal vai chegar ali no tronco encefálico, nos núcleos cocleares, né, que ficam no tronco encefálico. Depois, eles vão para
o colículo inferior, que é uma região ali do mesencéfalo, dali eles vão para o tálamo, no corpo geniculado medial, do corpo geniculado medial, que é um núcleo do tálamo, isso se projeta ao córtex. E em cada uma dessas esferas, né, em cada uma dessas fases do processamento, obviamente que nós vamos ter a modificação desse sinal neural provocado pela própria narrativa e experiência do indivíduo. Então, se ele conhecer o som de um trem, ele pode vir a reconhecer esse som quando o trem estiver passando. Mas pergunto, se ele nunca ouviu um trem, ele vai saber dizer a origem daquele som? Provavelmente não. Então, muitas vezes nós vamos interpretar as coisas a partir do nosso próprio repertório, a partir do nosso conhecimento sobre aquilo. Do mesmo jeito que eu falei sobre a audição, a visão, que também tem alta complexidade, trabalha mais ou menos da mesma forma. Aí a gente tem mecanicamente algumas coisas um pouco diferentes, porque no caso da luz, o tipo de incidência física é em feixe, né, luminoso. Esse feixe luminoso atinge a retina, também vai sensibilizar, né, essas células da retina que são receptores, os chamados, né, conhecidos como cones e bastonetes, também cai na palavra cruzada, cones e bastonetes, receptores, né, visuais. Esses cones e bastonetes interpretam essa incidência luminosa e, de novo, estão conectados a neurônios que vão produzir atividade neuronal nos diferentes níveis, muito semelhante, inclusive, ao que acontece com a audição. No caso da visão, especificamente, a primeira esfera interpretativa ali se dá no colículo superior, no mesencéfalo. Né? Depois a gente tem a atividade do tálamo, no caso, o corpo geniculado lateral, né? Ao ladinho, do ladinho ali do corpo geniculado medial, que eu acabei de falar para a audição. Depois, esses sinais vão do tálamo para o córtex para serem interpretados, e dentro ali da formação das células corticais, você tem a experiência do indivíduo, o repertório do indivíduo dizendo o que provavelmente está sendo percebido ali naquela imagem, naquele som, naquele toque. E a própria forma como o sistema funciona já nos deixa, né, essa ideia, essa compreensão de que não existe um quadro no qual cada um dos pixels que formam a imagem, ou cada uma das dimensões sonoras que formam a fala humana, por exemplo, será interpretada da mesma forma por todos os indivíduos. E é por isso que cada um de nós pode gerar uma interpretação ou uma ideia sobre as coisas que é muito particular. Agora, atenção ao fato: quando a coisa é muito simples, quando a coisa é muito básica, quando nós estamos falando de uma cor, meio, né, a cor original, assim, um amarelo fácil de identificar, um verde fácil de identificar, tranquilo. Mas você já deve ter vivido aquelas situações, assim, de que alguém fala: "Não, esse sapato aqui", eu tenho um sapato que a gente vive brigando lá em casa, que eu afirmo que ele é azul e as pessoas afirmam que ele é verde. Porque é aquele azul que parece verde, aquele verde que parece azul, né. E a depender da sua experiência, você vai dar uma interpretação um pouquinho diferente. Mas, olha só, quanto mais complexa for essa interpretação, quando envolver linguagem, quando envolver significado, né, a tal semântica, quando envolver experiências, quando envolver definições, quando envolver inclusive ambiguidades, né, palavras ou circunstâncias que são interpretadas de forma ambígua pelas pessoas. Isso inclusive é um problemaço, porque quando a gente está discutindo um tema, a partir de escolas, né, acadêmicas distintas, a palavra pode significar 2 coisas diferentes numa escola, em outra escola, né. A gente vive tendo esses exemplos entre a neurociência e a psicologia, né, em que uma mesma palavra usada por essas 2, né, formas de estudar o mundo, trará interpretações distintas. Então, o curioso sobre essa história da percepção é que a compreensão dos estímulos que você está recebendo será tão mais complexa quanto mais elementos precisarem estar compostos para a compreensão daquele cenário. Então, quando aumenta a complexidade da circunstância, quando aumenta aquela questão mais abstrata, quando aumenta aquela coisa que é mais subjetiva, isso faz com que a percepção fique ainda mais complicada. Então, se para coisas absolutamente práticas, concretas, pragmáticas, a gente consegue fazer confusão, lembre-se da história lá do vestido.
Lembra aquele vestido que era originalmente preto e azul, mas que muita gente, quando bate o olho, vê, naquela foto especificamente, vê o vestido branco e dourado? Inclusive, esse é meu caso, eu vejo branco e dourado naquela foto, né? Essas mudanças de interpretação são próprias das experiências do indivíduo. No caso específico do vestido, a interpretação que se deu, né, para aquela situação foi justamente um jogo de luz e sombra, porque a pessoa que está vestindo o vestido está justamente no limite de uma sombra. Então, ela está na sombra, mas a depender de como você olha a imagem, você pode inferir que ela esteja no sol. E essa interpretação vai fazer com que você mude a sua percepção da cor, porque você vai ter que descontar a incidência da luz solar. E isso são ajustes que a gente faz automaticamente pelas experiências perceptuais que a gente tem. Então, até uma coisa absolutamente pragmática, como a cor de um vestido, pode ter interpretação dúbia. Imagina, então, questões mais subjetivas, questões mais abstratas, questões que dependem muito da experiência e do conhecimento do indivíduo. Nesses casos, a interpretação pode ser dramaticamente diferente. E isso traz bastante transtorno, inclusive, naquilo que a gente chama de comunicação relacional, porque é muito complicado você, nas relações humanas, perceber essas diferenças perceptuais e respeitá-las. Porque, no fundo, a vontade que dá é a gente meio que botar a goela abaixo da pessoa a nossa interpretação como sendo a verdadeira, a única, a perfeita. E esse Neurociência na Veia de hoje vai te ajudar, inclusive, a você se relacionar melhor com as pessoas quando você compreender essa subjetividade inerente. Muitos de nós nem precisam da neurociência para se dar conta disso, né? Isso praticamente é intuitivo, ainda que, obviamente, a psicologia já tenha tratado desse tema de outras formas um pouco diferentes dessa, mas isso é bastante conhecido já por todos. Então, use esse conhecimento para que você possa se relacionar melhor, para que você possa compreender melhor o que está sendo, né, comunicado, o que está sendo posicionado, o que está sendo vivido, para que você possa, a partir de uma interpretação mais elaborada, mais próxima ao possível daquilo que a gente chamaria de realidade, não é? Uma coisa bem complexa de definir, mas aquilo que a gente chamaria do real, da verdade, é, você vai poder se aproximar dela à medida que você compreender esses elementos que são de altíssima abstração e que precisam dessa compreensão mais elaborada. É isso. Se gostou, então compartilha com alguém esse vídeo. Dê de presente esse vídeo para alguém que você acha que deve, que precisa, que vai gostar de aprender sobre neurociência aqui com a gente no Nada Trivial. Deixa seu like, né? E, se puder, obviamente, contribua com um valeu, porque o time que faz o Nada Trivial é um time muito robusto, que está o tempo inteiro pesquisando temas, editando os vídeos, colocando dinamismo nos vídeos para que você compreenda melhor. Isso não é nada trivial. Então, se você puder, também contribua aí com o valeu. Em brevíssimo, nós teremos o clube de membros aqui do canal e eu espero que você venha fazer parte do clube de membros com a gente. É isso. Até a próxima.